Eu desisti de tudo e vou te explicar. Para que você entenda, na verdade, esse conteúdo é baseado em cima de fatos reais, que realmente aconteceram comigo e me fizeram com que eu mudasse de vida. E o intuito de estar gravando aí, na verdade, esse conteúdo é para que realmente ele sirva de inspiração, sirva de exemplo para outras pessoas que querem também mudar aí a sua vida. Bom, então vamos lá. Tudo começa há uns 6, 7, 8 anos atrás. Bom, na verdade, tudo começa quando eu começo a me entender por gente, né? Assim o pessoal dizia antes, né? Porque o que acontece? Desde muito novinho, desde jovem, eu lembro das primeiras séries aí na escola, no colégio. Enfim, eu sempre tive o desejo, eu sou de origem realmente bem simples, né? Bem humilde, e eu sempre tive o desejo de ter aí um pouco mais, né? De conquistar aí mais coisas, de poder experimentar aí coisas novas, né? Bom, enfim. E eu sabia que desde pequenininho que para isso era necessário realmente ter aí uma condição financeira melhor do que a que eu tinha, né? A que a minha família tinha. Bom, mas na verdade isso se acentua, melhor explicando, há uns 6, 7, 8 anos atrás aí mais ou menos. Bom, enfim, eu sou filho de operários aí, né, como a grande maioria das pessoas no Brasil são, né, de pessoas que levantavam de manhã cedo por durante a vida inteira ou boa parte da vida para trabalhar aí em serviços manuais, pois tinham pouca instrução, pouco conhecimento e isso fazia com que as únicas oportunidades que restassem a elas eram realmente aí os trabalhos manuais, não por falta de capacidade, mas por falta de conhecimento, por falta de informação e muitas vezes sem ter tido direito às oportunidades que a vida tinha devido realmente à condição financeira de suas famílias. Bom, então a partir do momento que eu começo a observar aí, né, os meus pais, os meus avós, eu percebo que existe uma semelhança entre eles. E a semelhança é que todos tiveram os mesmos, não os mesmos trabalhos, mas as mesmas rotinas. Levantando de manhã cedo, indo trabalhar, esperando chegar aí o final da quinzena para receber o vale, ou o final do mês para receber aí, né, o seu salário. E sempre com o dinheiro contadinho, sempre com muita dificuldade. Bom, a partir do momento que eu começo a observar essas pessoas próximas a mim, né, tios, avós, pais, enfim, eu também começo a observar o outro lado da situação, aquelas pessoas que viviam uma condição diferente, que se apresentavam de forma diferente, que viviam, na verdade, parecendo pelo menos que estavam felizes, né? Mas enfim, você percebia que os carros eram melhores, as roupas eram melhores, e enfim. Eu não estou aqui também dizendo que você não está feliz porque você não tem. Eu sei que existe uma diferença grande entre ter e ser. Só estou, na verdade, dizendo que essa é a minha história e que fique realmente bem definido para você que está aí. Não se sinta de forma alguma ofendido ou ofendida. O intuito não é esse. O intuito é só, na verdade, dizer para você que você pode viver a vida que você deseja, seja com simplicidade, com humildade ou com pouco mais, na verdade, de status financeiro, mantendo aquilo que realmente você deseja viver, tá? Então, independente do padrão que você queira viver, viver com um pouco mais de dinheiro é muito bacana, porque te oferece a realização de alguns sonhos. Ah, eu quero viver uma vida simples. Se você quer, não tem problema, tá bom? Você pode viver uma vida simples com mais dinheiro. Isso te possibilitará viajar, oferecer aí uma condição melhor para sua família, com relação à alimentação, com relação à educação, com relação a muita coisa melhor, tá? E eu sei que você está oferecendo o seu melhor. Bom, mas enfim, o intuito não é falar de você, o intuito é falar dessa minha história. E daí então, eu só fiz isso para complementar um pouco e para que as pessoas entendam da melhor maneira possível. Bom, daí então, o que acontece? Eu começo a entender, eu começo a fazer observações, eu começo a comparar e daí então eu percebo que
A maior parte das pessoas que estão ocupadas com o trabalho o tempo inteiro, elas não conseguem obter o resultado dessas outras pessoas que não estão ocupadas o tempo inteiro, porém elas têm um resultado satisfatório. E a grande verdade que eu já começo a escutar lá atrás é que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E isso, na verdade, é fato. Porém, demorou muito tempo para que eu realmente conseguisse entender aí todo o contexto. E aí chega um momento em que, na verdade, eu começo a entender que se eu continuo seguindo o mesmo caminho a qual eu vinha seguindo, que foi algo que os pais, os avós passaram, que eu teria realmente que trabalhar, levantar de manhã cedo e seguir aí fazendo aquilo que eles fizeram, eu acabaria, na verdade, tendo os mesmos resultados. E foi daí então que eu resolvi abrir mão dessa herança que eu recebi, né, por parte deles, dessa herança a nível de conhecimento e de instrução. Resolvi abrir mão de absolutamente tudo o que eles tinham passado referente a condições financeiras, referente a desenvolvimento aí, profissional e começar aí uma vida totalmente diferente, entendendo que na verdade, eles nunca quiseram o meu mal. Porém, o que eles tinham para passar era o que eles viveram, é só isso. Bom, a partir do momento então que eu percebo tudo isso, resolvo abrir mão, eu começo a estudar, a buscar mais conhecimento e fazer tudo de forma diferente. É claro que sempre fazendo comparativos, pensando quais eram as atitudes que, na verdade, eles tinham, não só com relação a trabalho, não só com relação à vida profissional, mas também com relação à vida pessoal, à vida financeira, enfim, colocando tudo o que eu lembrava realmente no papel e anotando quais eram os comportamentos, quais eram os resultados que eu vinha lembrando, claro que de forma superficial, pois já tinha se passado muito tempo de quando eu era realmente criança. E muitos deles hoje nem, na verdade, estão aqui, como na verdade, quando eu resolvi mudar, muitos já também não estavam. Bom, enfim, comecei a anotar, comecei a me lembrar, pegar essas lembranças e ir anotando. E ao mesmo tempo, eu também comecei a anotar aí aqueles comportamentos que eu via daquelas pessoas que tinham a vida que eu gostaria de viver, uma vida com uma situação financeira mais agradável, que pudesse realmente trazer algo diferente para mim, aquilo que eu realmente sempre sonhei, sempre desejei, né? E isso, o sonho, é muito individual, é de cada um. Então, entenda isso também. Cada um tem os seus sonhos e os seus objetivos. Ninguém vai viver o sonho do outro, mas é necessário que você viva o seu. O propósito da nossa vida realmente é alcançar os nossos objetivos no processo de desenvolvimento. O problema é que muitas vezes paramos, muitas vezes acabamos se acomodando, ficando confortáveis numa zona de conforto. Porque ficar aí na zona de conforto, na verdade, é muito agradável, não precisa de energia, né? A energia é necessária para que você saia dessa zona de conforto, para que você consiga romper a bolha. Bom, então comecei a pensar em tudo isso, ver realmente quais eram as ações, os comportamentos, e comecei também a entender que as pessoas que tinham mais tinham um comportamento totalmente diferente daquelas pessoas que tinham menos. Então é fato que existe uma relação com relação à rotina das pessoas que têm mais e à rotina das pessoas que têm menos. Também existe uma relação com relação ao nível de conhecimento daquelas pessoas que têm mais e daquelas pessoas que têm menos. E quando estou falando de nível de conhecimento, estou falando de nível de conhecimento para um determinado fim. As pessoas que têm mais dinheiro, elas têm um conhecimento muito bom em alguma atividade profissional que gera uma receita boa a elas, diferente da maioria que não tem recursos, como eu também lá atrás não tinha. Então, eu me lembro que as únicas opções que eu enxergava eram trabalhos manuais, né? Trabalhos braçais, porque eram, na verdade, as opções que a minha visão podia enxergar. E não era só isso. Dentro daquela vida que eu vivia, eu levantava muito cedo, eu ia trabalhar e quando chegava meio-dia eu já estava exausto, almoçava e continuava trabalhando até às 18, sabendo que realmente o transporte seria complicado para chegar até em casa e depois era beber
um drinkzinho, né, fumar um cigarro e daqui a pouco tomar um banho e dormir. Bom, dentro desse contexto, eu fui percebendo que chegava final de semana, era sempre reunir pessoas para um churrasco, para uma confraternização, e enfim, eu estava ocupando o meu tempo de forma integral com ações que não iam me trazer resultados satisfatórios nunca. Porque todo mês eu estava realmente preso naquela condição, sem dinheiro, e vendo que era muito mais distante a cada mês que passava alcançar aí os meus sonhos, os meus desejos. E daí então, quando eu resolvo mudar, é claro que é difícil, a primeira coisa que eu faço é ir trabalhando aí os hábitos pessoais. E hábitos que eram muito ruins, tá? Então, e é muito difícil, na verdade, de resolver essas questões, porque a gente cria dependências, a gente cria vícios, vícios de estar conversando a todo momento com as pessoas, mesmo que, na verdade, não isso traga resultado nenhum a nível financeiro, né? Se o meu objetivo é melhorar a minha vida financeira, eu preciso abdicar, eu preciso abrir mão de algumas coisas para que eu consiga realmente chegar lá. Bom, então, em se tratando disso, abrir mão realmente das conversinhas no decorrer do dia, entendendo que o dia é limitado, que é só 24 horas, se eu utilizar de forma adequada ou não, eu já tenho que tirar um tempo para mim descansar, para mim dormir. Então, ele acaba se tornando bem menor. Bom, levando isso em consideração, quais as pessoas podem, na verdade, ocupar o meu tempo? E com quem eu devo ocupar? E com quais coisas eu devo ocupar o meu tempo? Levando em consideração que o meu sonho, o meu objetivo realmente é melhorar a vida financeira. Bom, então eu começo a pensar muito nisso e começo a ir retificando. Vou deixando de lado algumas coisas que não me trazem o resultado que eu desejo e vou adaptando todos os dias, buscando adaptar, falhando mais do que acertando ainda no começo. É claro que eu falho até hoje e bastante, né? Mas eu entendo que os resultados são positivos se comparados com aqueles lá atrás. Bom, ao, na verdade, mudar os hábitos, então eu começo a fazer algumas trocas, entendendo que o meu tempo deveria ficar ocupado. E a busca pelo conhecimento era o que ia fazer toda a diferença. Porque a partir do momento que se começa a realmente buscar o conhecimento, o seu campo de visão ele acaba sendo ampliado. Você acaba, no final das contas, tendo a oportunidade de enxergar aquilo que estava sempre à sua volta. Olha que engraçado. As oportunidades elas sempre estavam ali, próximas de você. O problema era que se faltava realmente o conhecimento. Bom, e você começa a enxergar as possibilidades e daqui a pouco você começa a entender também que é necessário não ficar só no conhecimento, mas colocar alguma coisa em prática. E o que eu acabei descobrindo, né, nesse período a qual eu resolvi mudar lá atrás, né, há uns 5 anos, assim, eu resolvi mudar aí a questão profissional, tá? Mudar muita coisa há uns 7, 8 anos, mas mudar a questão profissional de forma efetiva há uns 5 anos. Foi realmente através da internet. Comecei com uma brincadeira, pesquisando, aplicando algumas coisas, e isso foi dando um certo retorno. E cada vez mais eu comecei a me ocupar e a me ocupar realmente com atividades dentro da internet. E foi isso, no final das contas, que começou a me demonstrar bons resultados financeiros, resultados totalmente diferentes dos resultados que eu tinha lá atrás, levando em consideração que no começo você trabalha bastante para estruturar aí, né, um sistema e depois você percebe que esse sistema, né, a nível de tecnologia dentro da internet, ele passa a trabalhar para você e você acaba tendo tempo para fazer outras coisas que você não tinha. Como, por exemplo, se cuidar aí um pouco mais, passar por uma consulta, levar alguém da sua família para fazer aí uma determinada atividade, seja ela qual for, cuidar um pouco mais da sua família, cuidar um pouco mais de você, praticar um exercício, fazer uma dieta, enfim, ter paz, conseguir dormir aí sabendo que você vai pagar as contas e vai ter um fundo de reserva, né? Conseguir enxergar aí um desenvolvimento real a nível financeiro, saber que você agora está indo rumo àquilo que você desejava. Então, isso, na verdade, foi realmente para mim um avanço muito grande e também sei que existem outras várias oportunidades aí fora. Independente dessa condição que o mundo externo acaba colocando para a gente, de que existe uma crise, é uma crise, na verdade, sem chances de
de contornar, que realmente parece que tudo está acabando. Eu acredito muito que só está acabando se você acreditar nisso de forma efetiva. E na Bíblia já diz que a fé remove montanhas, então se você acredita que não tem jeito, não tem jeito, e se você acredita que tem jeito, pode ter certeza que você vai buscar os mecanismos e vai mudar a sua vida. Bom, eu quero fazer uma observação que, através da internet, dá sim realmente para você começar algo novo, para você começar algo significativo na sua vida e ainda começar sem dinheiro. Tá bom? É claro que não vai ser com 2, 3 meses que você ficará milionário, como muitos acabam dizendo aí, vendendo gato por lebre. E eu também, a princípio, nem estou com esse intuito. É claro que, na verdade, o intuito é que você realmente se desenvolva. E perceba que existe realmente uma luz no fim do túnel. Eu sei o quanto é difícil realmente estar aí, às vezes cheio de problema, do outro lado, trabalhando como funcionário, sem tempo. E o problema é sem tempo e sem o dinheiro. Porque, na verdade, não é nem o trabalho que cansa. O que cansa realmente é o resultado desse trabalho. Bom, espero que a minha história sirva para você de inspiração e que você realmente consiga mudar a sua vida e alcançar aí os seus objetivos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!